Olá, seguidor do Treino em Foco, tudo bem? Treino em Foco, análise de exercício. Análise de exercício de hoje, nós tivemos aqui uma mensagem do José Luciano de Oliveira Cunha. Ele nos mandou uma mensagem bastante longa, colocando aqui alguns aspectos dele e uma pergunta bem interessante que a gente aproveitou como pauta do Treino em Foco, análise de exercício de hoje. Logo depois da vinheta, nós vamos aos comentários e uma parte prática dessa análise. Bem, pessoal, José Luciano de Oliveira Cunha foi o seguidor do Treino em Foco que nos enviou aí a pergunta. Ele coloca aqui que ele é militar do Corpo de Bombeiros, trabalha numa escola de bombeiros, atualmente está fazendo uma especialização, uma pós-graduação, está gostando da área de ciência, está gostando da área de pesquisa. Isso é legal, nós do Treino em Foco retomamos o Treino em Foco análise de artigo. Então vocês já podem ver que algumas vezes no nosso cronograma, a cada 2 semanas vai entrar uma análise de artigo, que a ideia é fomentar você a ler artigo, entender ciência na área da educação física, como é que nós pontuamos alguns aspectos. Lembrando também que no grupo do Facebook nós temos o Ciência no Treino em Foco, é um grupo fechado, mas é só solicitar que nós liberamos lá o seu ingresso nesse grupo do Treino em Foco. Então o José está aqui comentando que ele é bombeiro militar, ele trabalha também com uma atividade em academia, ele faz alguma coisa assim, e ele está visando no trabalho de monografia dele fazer alguma coisa sobre dores lombares, encurtamento na região lombar, lombalgia de uma forma geral. Ele está aqui trabalhando com alguns aspectos. Eu não vou ler toda a mensagem aqui do José, porque ela é bastante longa. E nessa mensagem veio a pauta do Treino em Foco, análise de exercício de hoje. Vejam bem, o José colocou assim: e tenho somente mais uma dúvida. Foram várias dúvidas, por isso que ele colocou que tem somente mais uma dúvida. É viável o trabalho de prancha ventral com esses alunos? Os alunos que ele comenta aqui são os alunos com lombalgia ou alguns aspectos de lombalgia, mesmo em cima do encurtamento dos músculos lombares? Ou seja, ele quer saber se o exercício de prancha ventral é um exercício interessante ou contraindicado para se aplicar com indivíduos que tenham potencialmente encurtamento da musculatura lombar. Muito grato pelas informações, aguardo a resposta e muito obrigado. Então vejam bem, o que nós vamos ver agora na prática é fazer uma análise do exercício de prancha lombar, ver que musculaturas estão atuando, que musculaturas não estão atuando e se há um potencial risco para indivíduos que apresentam lombalgia. Lembrando, pessoal, que 80% da população mundial ou teve, ou tem, ou terá dores lombares. Então é uma incidência extremamente elevada de pessoas que tiveram, têm ou terão dores lombares. Isso são os dados epidemiológicos sobre dores lombares. E essas lombalgias podem ter diferentes fundos, ou seja, diferentes causas. Então, para nós analisarmos o exercício de prancha ventral, nós temos que levar em consideração o que já se sabe sobre essa questão epidemiológica, sobre os índices de dores lombares, os seus diferentes fundos de causa de dor lombar. Então, nós vamos agora analisar o exercício de prancha ventral. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui a posição da prancha ventral, né? Então o indivíduo vai ficar com os pés unidos, ponta dos pés no solo, alinhamento da coluna vertebral, vai manter esse alinhamento, né? Vejam bem, eu representando aqui com o meu membro superior direito, manter o alinhamento da coluna, só que a posição das mãos aqui na largura dos ombros, porém ele não vai ficar exatamente com as mãos, vai ficar com os antebraços posicionados no solo para dar uma base melhor de equilíbrio e aqui ele posiciona então o movimento da prancha ventral. Vejam bem, para nós analisarmos agora a prancha ventral e sobrecarga sobre a região lombar da coluna vertebral, nós temos que entender, que foi a pergunta colocada, como é que é a ação da gravidade. Se nós observarmos a ação da gravidade sobre a minha pelve aqui, sobre a região da minha pelve, nós vamos entender que a ação da gravidade sobre a pelve está jogando a pelve para baixo, sentido vertical para baixo. Vejam bem, me posicionei novamente na posição de prancha ventral, mantenho aqui o trabalho em isometria e estou analisando qual é a ação gravitacional. A ação gravitacional é, vejam bem, a minha pelve descer, porque os meus membros superiores estão fixos nessa posição, mas a pelve desceu fazendo então uma hiperlordose lombar, fazendo uma hiperextensão da coluna vertebral. E a pelve, ao descer, produzindo essa hiperextensão da coluna, se vocês observarem bem agora a articulação do quadril, ela faz uma extensão. Então a carga gravitacional nessa posição está gerando uma tendência de movimento de hiperextensão da coluna vertebral e, ao mesmo tempo, uma extensão do quadril. Vejam bem, uma extensão da articulação do quadril quando eu desço
a minha pelve para baixo. E a ideia é nos posicionarmos e mantermos essa posição contra essa tendência de movimento que é produzida pela ação gravitacional. Mas agora, para eu poder explicar melhor isso, vou chamar o Caio aqui para ele poder me mostrar e eu poder mostrar essa ação gravitacional. Chega aí, Caio. Auxilia aqui. Então vejam bem agora aqui. Essa ação, de novo, a ação gravitacional está agindo em todo o corpo, só que aqui eu tenho a base de equilíbrio dos membros superiores. Aqui eu já não tenho essa base, então já começa a fazer uma carga. Essa carga continua agindo na região lombar, impulsionando a pelve para baixo, as coxas também. Então a tendência pode ser aqui, Caio. Como eu disse, é uma hiperextensão da coluna e uma extensão do quadril. Voltou um pouquinho. Quem da ação muscular luta contra essa tendência de hiperextensão da coluna? Os músculos antagônicos, entre eles o mais poderoso de flexão da coluna vertebral, reto abdominal. Pode relaxar um pouco aí, Caio. Então vejam bem, o reto abdominal nessa posição é altamente acionado justamente para evitar essa posição, a hiperextensão da coluna vertebral, já que em hiperextensão os antagônicos freiam o movimento gravitacional gerado, sobe, travam esse movimento em isometria do reto abdominal e impedem então que a gravidade venha fazer a hiperextensão da coluna vertebral. Pode relaxar de novo. Ao relaxar e entrar nessa posição, que é a ação da gravidade, impulsionando para baixo, vejam bem, gravidade, nós temos a extensão do quadril. Que outro músculo vai ser acionado contra essa extensão do quadril? Os flexores do quadril vão atuar isometricamente, sobe, Caio, sustenta, evitando que o quadril seja estendido. Contraem isometricamente os flexores do quadril e evitam, pode descer. Ilio-psoas, reto femoral e sartório, dentre aí os principais motores de flexão do quadril, são acionados isometricamente durante o posicionamento da prancha ventral, juntamente com o reto abdominal, evitando essa tendência de movimento causada pela ação gravitacional de hiperestender a coluna e estender também a articulação do quadril. Volta, Caio. Então, quando o indivíduo entra nessa posição, ele tem uma tensão sobre essa musculatura abdominal, junto com oblíquos, mas principalmente abdominal, e os flexores do quadril, como eu coloquei. Então, agora, relaxa, Caio, vamos entender melhor a tensão agora sobre, potencialmente, indivíduos que tenham a região lombar encurtada. E para isso, eu vou erguer um pouco aqui a camiseta do Caio e vou fazer uma técnica de anatomia palpatória. Entra na posição, Caio, sobe lá. Isso. Nós podemos notar que com a técnica da anatomia palpatória, espero que a câmera consiga pegar bem isso, nós percebemos que a musculatura eretora da coluna e a musculatura lombar não estão tensas nesse movimento, pois elas são musculaturas que geram hiperextensão da coluna vertebral. Pode relaxar, Caio? Essa musculatura, ao se contrair, gera esse movimento de hiperextensão. Volta. Mas esse movimento agora nessa posição é gerado pela ação gravitacional. Então nós podemos perceber que essa musculatura não tem uma tensão agora evoluída e significativa, porque não é essa musculatura que está atuando. E sim, se nós palparmos a região abdominal, nós percebemos, você pode realizar isso com um colega na academia para estudo de anatomia palpatória, palparem a região abdominal, vocês vão perceber, pode relaxar, Caio, claramente que a tensão gerada está na musculatura de reto abdominal e oblíquos, só palpar na parte de baixo, ventral da região abdominal, e palpar também na região lombar, vocês vão perceber a diferença de tônus. Então a técnica da anatomia palpatória vem ajudar bastante a interpretar essa relação. Vocês vão perceber que a região lombar não apresenta tônus. Então, respondendo agora a pergunta que foi colocada para o Treino em Foco, posso aplicar esse exercício para pessoas que têm potencialmente encurtamentos da região lombar? A princípio sim, pois não é um exercício que está tensionando essa região de forma agressiva, de forma intensa, e sim tensionando a região abdominal e solicitando também oblíquos para manutenção da posição junto com os flexores do quadril. Então, a princípio, um encurtamento da região lombar não é um detalhe fisiológico ou cinesiológico que venha a inviabilizar o uso e a aplicação do exercício de prancha ventral. Essa é uma colocação importante para a gente entender esse posicionamento. E exercício dessa posição do prancha frontal ou ventral, o grupo muscular mais fortemente acionado é o reto abdominal de forma isométrica, junto com os flexores do quadril também. Ok, pessoal? Conseguiram entender essas justificativas do Treino em Foco em relação a indivíduos que apresentem lombalgia e potencial encurtamento da região lombar? Não temos, a princípio, perante o que foi analisado aqui, nenhum aspecto que inviabilize o uso da prancha ventral para indivíduos com essa condição.
trabalho interessante para a musculatura abdominal e também um trabalho interessante para os flexores do quadril de forma isométrica. O Treino em Foco, a análise do exercício de hoje, se despede e antes de me despedir completamente, agradeço muito aos seguidores do Treino em Foco que estão divulgando o nosso material e fazendo com que o Treino em Foco tenha uma abrangência maior de conhecimento de outras pessoas e com isso, certamente, qualificando o treinamento dessas outras pessoas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a você que está contribuindo com essas outras pessoas e com o Treino em Foco. Ok? Valeu, muito obrigado. Até sexta-feira que vem, mais um Treino em Foco, análise de exercício. Um grande abraço. Até lá. E fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento